E faltando pouco mais de um mês para as eleições presidenciais, neste domingo aconteceu o primeiro debate dos candidatos à presidência da República na TV. Os 4 principais postulantes ao cargo participaram e justamente para tratar do atual cenário político e também desse debate realizado pela Band, o Jornal da Manhã recebe agora o cientista político Marcelo Suano, a quem agradecemos demais pela participação. Professor, seja bem-vindo. Bom dia, Daniel, bom dia, Adriana, bom dia, Amanda Klein, bom dia, Roberto Mota, bom dia a toda essa equipe fantástica da Jovem Pan e esse público gigantesco que cada vez cresce mais exatamente pela credibilidade que a Pan tem, pelo fato que o Mota falou, faz um jornalismo que apresenta o fato integralmente, trazendo credibilidade. Bom, são meus cumprimentos. Legal. Professor, para começar, a gente já chegou a debater e analisar os principais pontos desse debate. Queríamos escutar do senhor o que achou do desempenho dos candidatos, gostou do formato apresentado pela emissora, como os principais postulantes ao cargo de presidente da República se comportaram, Lula e Bolsonaro. Alguém saiu vencedor? Bom, nesse momento, ficou muito claro, primeiro pelo formato, já é um formato tradicional, e a Band adota esse procedimento. Ou seja, já se espera que seja dessa maneira e que cada um adapte as suas estratégias, tal qual o formato já está consagrado. O que se observa? Você tem ali 2 blocos. Os 3 que se apresentaram, Simone Tebet, a Soraya e o Felipe, que se apresentaram ali para se tornar mais conhecido. No caso da Simone Tebet, que estaria em 4º lugar, ou seria a 4ª mais expressiva, ela tentando de alguma forma fazer não uma limpeza, mas fazer com que se desvinculasse do lado negativo que teve na CPI da Covid. Que queiram ou não, isso pegou muito, muito mal para ela, apesar de ter certos nichos que identificam que a CPI da Covid teve sucesso, mas que não teve. A CPI da Covid ficou, para a grande maioria da sociedade brasileira, como uma incógnita. Para que aquilo serviu? Se foi para investigar a corrupção, por que não investigou integralmente a corrupção que envolveu aquele momento? E mais do que isso, se a CPI da Covid queria acusar o presidente de corrupção, ele não deveria ter sido processado ou indicado que um dos erros que ele cometeu foi curandeirismo. No caso da Simone Tebet, se identifica que ela cumpriu o seu papel de se tornar notória nacionalmente, uma vez que a sua notoriedade era pequena. Os 3 outros candidatos responderam para o seu público específico. Muito curiosamente, o Ciro Gomes deixou muito claro, ele quer ser uma nova esquerda, não aquela esquerda que estava vinculada ao Lula, que estava muito, muito concretizada como um grupo que fez uma corrupção no país, que apesar de se dizer que ele foi inocentado, algo que não aconteceu, ele foi descondenado por questões técnicas que foram apresentadas. Apesar de tudo isso, representa um segmento e um passado muito deletério para a nossa história. O que o Ciro Gomes tentou fazer? Eu não faço parte disso. E ele foi muito duro e disse, houve corrupção, uma corrupção que eu não concordo e eu não quero fazer parte. Nesse sentido, o Ciro se apresentou para o seu público, mas os 2 também. O Lula foi lá para apresentar dados do momento em que ele esteve no seu governo, os quais por si só podem ser questionados. E além disso, pode ser trazido à tona eu vou trazer uma propaganda, ou melhor, uma publicidade que a Folha de São Paulo certa vez fez, em que ela botava um ponto e esse ponto dizia o seguinte: este homem resgatou a dignidade do seu povo, matou a fome, trouxe trabalho. E aí o ponto vai se afastando, até que no final aparece a foto de Adolf Hitler. Qual era o sentido dessa peça publicitária? Eles diziam assim, você pode dizer muitas mentiras falando algumas verdades. No caso, quando você apresenta o fato puro e você não explica como esses fatos conectaram ou como foram construídos, você acaba trazendo uma inverdade, se não uma mentira para a realidade que ali está. Já o presidente Bolsonaro, ele primeiro falou ali, nesse primeiro momento, para o seu público. E o seu público ficou feliz com aquilo que ele estava apresentando. Pareceu que ele tinha cometido um erro estratégico. No primeiro momento, ele vai e bate no Lula e diz, corrupto. Foi isso que ele quis dizer, porque ele deu muito tempo para o Lula falar. Talvez pudesse apresentar como um erro estratégico, mas não, porque ele conduziu todo o debate, ele conduziu nesta linha, dizendo, eu não sou corrupto, o Lula foi corrupto.
Tanto que, quando ele é questionado sobre atos supostos, ele simplesmente disse, mas isso não tem vínculo nenhum comigo. Talvez por essa razão tentaram vincular o presidente Bolsonaro à questão do tal orçamento secreto, na realidade são as emendas de relator. Isso é uma consequência de um processo que aconteceu em que você saiu do orçamento e das emendas normais para a emenda impositiva e foi trazido um ponto que jogou para o Congresso uma força maior negociando com o presidente, taticamente ou estrategicamente, para o presidente Bolsonaro, o que ele precisaria fazer. Fazer como ele fez com a Petrobras, que sempre o acusava de ser o responsável pelos preços dos combustíveis. Primeiro, ele mostrou que parte disso, ou a parte que representava a perda para a sociedade, era culpa dos governadores, tanto que ele foi trabalhar no Congresso para controlar o ICMS. Depois ele pegou e disse, não, mas a culpa também é da Petrobras, sobre a qual não tem ingerência. Logo, é uma empresa que, sendo monopolista, sendo estatal ou mista, que é o termo mais adequado, está preocupada mais com seus acionistas que é com a sociedade brasileira. Ele retirou o corpo e disse, a culpa não é minha. Talvez ele possa fazer isso da mesma forma com a questão das emendas de relator, que é chamado de orçamento secreto. Perfeito. Seguimos agora com a pergunta de Amanda Klein. Marcelo, bom dia. O presidente Bolsonaro começou com essa estratégia de atacar Lula por esse flanco da corrupção, mas depois acabou ele mesmo escorregando uma tremenda casca de banana que ele mesmo se armou ao atacar a jornalista Vera Magalhães, que fez uma pergunta absolutamente legítima sobre cobertura vacinal e a desinformação tremenda que foi veiculada por este governo durante a pandemia e que pode estar na raiz da queda da cobertura vacinal para outras doenças, como sarampo, como pólio. O senhor não acha que no final, talvez os dois principais candidatos tenham reafirmado os estigmas e os rótulos pelos quais são conhecidos, ou reativar o antipetismo pela via da corrupção e o antibolsonarismo pela via da misoginia? Porque depois disso, o debate inteiro se deu em torno desse eixo, desse tema da aversão de Bolsonaro às mulheres e a rejeição que ele enfrenta nesse segmento. Ou seja, para ele foi muito ruim. Parece que a terceira via se saiu vencedora nesse debate, mas eu não sei como isso pode se traduzir em votos. Você acha que isso pode perder ou ganhar votos para um lado ou para outro? Amanda, muito obrigado pela questão que se apresenta. É interessante. Ele poderia ter atuado de uma forma diferente na questão que a Vera Magalhães colocou. Mas, quando você observa a estrutura da pergunta que ela fez, ela não fez uma pergunta para um candidato. Ela fez uma pergunta desqualificando o outro, o adversário daquele candidato para quem ela queria fazer a pergunta. Na sua estrutura, realmente ela foi tendenciosa. Mas aí você tem um candidato que tem um temperamento sanguíneo e tem um estilo próprio. A resposta que ele deu pode ter causado um desconforto para aqueles que a gente chama de terceira via, né? que é um segmento da sociedade que ainda está indeciso. Mas para o público do Bolsonaro, não. Ele respondeu exatamente da forma como o público queria, porque muitas pessoas ficaram incomodadas com a maneira como a Vera Magalhães perguntou. Agora, é uma questão de respeitar a jornalista ou respeitar a mulher. Eu não creio que ele tenha desrespeitado a mulher. Ali ele possa ter sido duro e poderia ter respondido melhor para a jornalista, que fez uma pergunta um tanto quanto enviesada. Aí ficamos na grande questão. Reforçou a ideia de misoginia? Essa ideia tem sido batida e rebatida por todos aqueles que querem confrontar o Bolsonaro, dizendo que ele não tem políticas voltadas para as mulheres porque ele não gosta de olhar para o público feminino com igualdade, o que ele demonstra em muitos aspectos com as equipes que ele monta, a forma como ele faz as políticas e para quem ele entrega determinadas decisões que tentam contemplar as necessidades do público feminino. Com relação se você observa e diz assim, ele teve perdas ou ganhos? Ele não teve nem perdas nem ganhos com relação à misoginia, mas ele pode ter tido alguns ganhos para aquele público que está sedento de que ele seja mais duro na maneira dele se apresentar. E para os outros que querem mais proposta, ele pode jogar para o percurso da campanha eleitoral e dizer, olha como eu consegui fazer políticas que contemplam as mulheres. Vai ser uma questão de contrapor dados, aquilo que ele apresenta e aquilo que a oposição vai dizer que ele não fez ou que ele poderia ter feito melhor. O único problema é que no universo do si,
você não trabalha adequadamente. Se você tiver uma equipe muito inteligente do lado dele, o si é descartado. Acaba se dizendo que ele não modificou, ele não teve perdas. Ganhos nós só vamos poder verificar ao longo da campanha, à medida que as mulheres olharem e falarem assim, ele não é tão misógino quanto apresenta, ele é apenas um indivíduo, diríamos assim, não tão polido. Amanda ia fazer uma observação, pode ser bem rapidinho que eu preciso passar para o Mota, nosso tempo está se esgotando durante a resposta do professor, seu microfone estava fechado. Desculpa. Não, era só quando o professor disse que o eleitorado dele gostou quando ele repetiu os ataques à Vera Magalhães, eu ia falar que, mas a estratégia tática tem que ser ganhar voto, né? Quer dizer, tem que se ampliar, ele tem que conquistar justamente esse eleitor de centro. Os eleitores que gostam dele, esses já vão votar nele, esses ele já tem. Perfeito. Mota, sua pergunta então. Acho que esse é um tema bom, professor, porque o que a gente viu ali foi uma tentativa de fazer uma equivalência entre um partido que ficou 16 anos no poder e gerou os maiores escândalos de corrupção do mundo, de um lado, e do outro lado, declarações de um candidato que podem ser interpretadas como misoginia. Então, tem essa tentativa de fazer uma equivalência moral entre uma coisa bizarra, monstruosa, criminosa e interpretação de frases. E aí a gente viu a Simone Tebet, que não conseguiu responder por que ela não defendeu as mulheres na pandemia. A gente viu a senadora Soraya chamando o presidente de tchutchuca, quer dizer, uma misoginia ao contrário. E a gente viu o Ciro, né, confrontado com a informação, com a declaração que ele deu 20 anos atrás e que o assombra de que a função da minha mulher é dormir comigo. Então, qual é a sua opinião sobre essa tentativa de criar essa equivalência moral? Hein? Bom, inicialmente eu acho que é uma falha, é um erro. Por quê? Porque a única coisa que se constata no presidente Bolsonaro é que ele não é suficientemente polido ao ponto daquilo que certos segmentos desejam. Mas o fato dele não ser polido não significa que ele não possa ser um bom presidente, um líder, ou que ele não seja um cara honesto. É interessante porque os candidatos que ali estiveram, foi muito curioso, porque se voltaram contra ele, cada um deles batendo num aspecto específico. E ele preservou o seu comportamento. O que traz de marca? Ele pode não ser um indivíduo 100%, mas ele é honesto. Isso é que traz a marca, porque ele se apresenta tal qual ele é, sem muitas construções, como, por exemplo, o ex-presidente Lula, que tentava de todas as formas dizer que não, que aquilo ele foi o melhor, tem coisas erradas, que falam de uma maneira inadequada. Nesse sentido, quando se fala das mulheres, ele não consegue plenamente se desvincular, mas ele está trabalhando para mostrar, eu não sou misógino, talvez eu não seja suficientemente polido, e isso está sendo usado contra mim. O povo quer uma coisa muito simples, independentemente dessas questões que dizem respeito a aspectos morais, o povo quer resultado concreto. E a equivalência moral que se tenta fazer entre ele e um passado recente acaba se dissolvendo pelo fato de que você vê resultados concretos. Vários são expressivos e vários estão respondendo às demandas daqueles segmentos mais depauperados da sociedade. As análises e reflexões sobre a participação dos presidenciáveis no debate de ontem à noite na Rede Bandeirantes, nessa entrevista especial com Marcelo Suano, cientista político, a quem agradecemos demais pela participação. Professor, até uma próxima. Boa semana. Muito obrigado, foi uma honra. Fico orgulhoso de poder participar desse momento histórico.